Olá, estamos mais um Você em Cena. Esse capítulo é muito bacana porque eu gostaria muito de falar desse tema, ou uma profissional desse tema, que eu acho que hoje todas as profissões precisam estar tratando das pessoas, né? E o Você em Cena trata de pessoa, a gente vem derivado de uma mentoria, de um curso, de um cuidado com as pessoas na frente da câmera, e esse é um tema que dá para discutir muito aqui com a minha convidada. Hoje, então, quem está em cena com a gente é a Rebeca Fermiano, que é uma psicóloga. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. A gente já se encontrou outras vezes, eu dirigi um programa na TV, onde ela foi pauta, né, foi convidada, e a gente achou muito legal o seu trabalho, eu fiquei com aquele radar, né, e como a gente se segue. Hoje quem está em cena, quem é a Rebeca? Bom, sou psicóloga, né, hipnoterapeuta, analista corporal, e eu trabalho na área clínica, né, já há mais de 8 anos, ajudando mulheres que passam por situações traumáticas, né, bloqueios emocionais, e eu ajudo elas a construir uma autoimagem, né. Tá. Então, Antes de entrar mais no seu assunto, né, que a gente deu um panorama bem rápido, mas vamos voltar na Rebeca, o ser humano e não a profissional. Tá. Da onde é a Rebeca? A Rebeca pequenininha, filha de quem, nasceu onde? Tá. Quem é a Rebeca? Tá. Eu sou filha, né, do Ari e da Edilma, né? Eu nasci em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, e eu venho de uma família simples, né, humilde e... A Edi era mãe de quantos filhos? Eu venho de uma família com 5 pessoas, então eu tenho 2 irmãos, comigo somos em 3. Legal. E aí eu sou a caçula, né, então eu sou a filha caçula do casal. Meu pai foi gerente de vendas, hoje aposentado. A minha mãe é falecida, sempre foi do lar, cuidou, né, de nós. E minha irmã é psicóloga também. Ela é mais velha? Ela é do meio. Do meio. É do meio, E aí eu tenho um irmão mais velho que se chama Renato. Certo. Aí o meu irmão, ele é caminhoneiro. Certo. E você veio... Quando deu o estalinho para essa profissão, assim, quando você identificou que... Sim. Você acha que foi o ponto inicial da profissão? Sim, eu falo que faz parte da minha essência, né, da mulher que eu sou. Acho que Deus colocou esse desejo no meu coração. Então eu sempre tive muita curiosidade de entender a mente, o coração humano, né? Então parte daí, dessa questão de, acho que desde a infância, eu sempre fui uma pessoa muito acolhedora, ouvinte, eu sempre sentia que as pessoas que é legal, né? gostavam. Porque a infância, a gente às vezes... a maioria das pessoas que a gente faz essa pergunta, né? Porque é legal saber a essência, né? Da onde vem. E todo mundo às vezes não tem um ponto inicial, mas tem atitudes e gestos e momentos que faz, eu já acho que já tinha um traço para isso, né? Sim, da essência, né? E aí, na adolescência, eu vim a ler um livro do Freud. E a minha irmã também, acho que todo filho, ele tem um irmão como um espelho, né? E como eu tinha uma irmã e ela estudou psicologia, isso também teve uma grande influência. Assim, na minha decisão. E aí também eu vejo pela minha trajetória de vida também, dos desafios que eu passei na adolescência, né? Também como um propósito, como a psicologia, ela me ajudou, né? Tanto na minha história, também quanto... no meu autoconhecimento, né, das dores que eu vivi. Sim. Então... eu percebi, você está citando das dores, eu percebi, né, vendo as suas redes sociais, pesquisando um pouquinho, né, para a gente fazer esse bate-papo. Sim. Você tem um trabalho bem forte para ajudar, bem direcionado para ajudar mulheres. Sem entrar no mérito, assim, mas você, antes de ser psicóloga, você usou o trabalho da psicologia como cliente? É uma curiosidade. Você contratou uma psicóloga? Você fez terapia antes? Sim, eu passava. Eu vivi dores profundas, né? Então foi antes de você ser psicóloga? Antes de eu ser psicóloga, eu já vivia dores profundas. Ali na época de faculdade, foi muito legal porque eu estava estudando a psicologia. E dentro do estudo da psicologia, eu pude ter o contato com uma profissional. Então, já de entender o que seria uma psicóloga clínica ali, tendo contato, como que seria a minha atuação também, como profissional ali, e sendo paciente ao mesmo tempo, né, me vendo ali como uma paciente. E foi muito, muito legal porque eu comecei a me entender como ser humano, né, então consegui me desenvolver e eu passava por problemas de relacionamento abusivo. Então, uma dessas dores profundas que eu carregava era de relacionamentos abusivos, insegurança,
né? E aí durante ali o trabalho com a psicóloga, isso me ajudou muito a me fortalecer, né? A me curar ali as minhas emoções. Sim, Então, foi essencial assim para minha trajetória. Sim, porque não é o que a gente deseja para o outro ser humano, né, tal, passar por problemas, Sim. mas quando passa, como a gente vai reagir, né? A gente pode se revoltar, a gente pode destruir a vida praticamente emocional, porém a gente também pode dar a volta por cima, né? Virar o jogo, usar disso para aprender. Então tá, vamos aprender. Eu acho que foi você talvez aprendeu um pouco com a dor, mas também aprendeu a curar essa dor, né? Sim, e agora pode ajudar outras pessoas, né? Com propriedade, né? Sim, mas antes de entender a lidar com as minhas emoções e meus pensamentos, eu fui para um lado da fuga também, né? Do uso de drogas. Então, acho que por não saber lidar com as dificuldades, com os problemas, com os desafios, isso me levou também a uma influência de um namorado, a uso, e aí juntou, né, toda essa questão, mas aí, de fato, né, consegui E é um outro problema que acarreta outro, que vai desencadeando, né? Sim. E você conseguiu, com a ajuda de uma profissional, essa ajuda, Sim, né? a me entender melhor. Mas a minha virada, assim, meu ponto de chave mesmo, de virada da minha trajetória, foi numa tentativa de homicídio, né? Que eu vivenciei com um namorado. E aí, nesse momento que eu busco, né, a minha transformação, a minha cura. Sim. Né? Então, porque por mais que eu quisesse, era difícil sair de um ciclo repetitivo, né, do automático, assim, eu vivia muito no automático, repetindo padrões de infância, de familiares. Então, hoje eu estudando a psicologia, eu consigo entender também o porquê dos meus comportamentos, né? Então, por isso que... E virar o jogo total, né? Virar o jogo total, sim. E ajudar outras pessoas e outras mulheres. Você acha, você que viveu, então, né, esse momento, né, essa angústia, hoje em dia tá mais fácil com tudo que a gente tem de ensinamento, de crescimento até nessa profissão, dos estudos, tá mais fácil ou não? Eu pergunto por quê. Antigamente, a gente ouvia muito menos falar sobre esse tipo de problema, mas eu acredito que sempre teve. O narcisismo, o agressivo, a agressiva. Quando a gente fala também, vamos dizer que são homens e mulheres que são agressivos, são homens e mulheres que são narcisistas, são mães que são narcisistas, pais, né? Que hoje a gente ouve muito falar sobre narcisismo, agressão, sobre esse problema dentro de casa. E dá para se discutir. Por isso que eu pergunto, com toda essa informação, tudo isso que vem à tona agora, esses podcasts que debatem esses assuntos, que a gente não é aqui fazendo firula, é tentando levar exemplo de vida maravilhosa, vida que você deu a volta por cima, mas também um alerta nos assuntos, né? Com esse monte de informação, você acha que hoje é mais fácil combater, porque tem informação, ou não? Como é que você avalia essa enxurrada de informação? Sim, a gente vive, né, num mundo cheio de informações de fato, porém a informação só chega se você procura ou se você entende, né? E aí o interessante da minha trajetória é que eu percebo como eu trabalho com a mente humana, né, como eu passei por essa dor, é algo que eu trago para a superfície, então eu trago para a consciência das pessoas. Muitas vezes as pessoas elas nem se percebem que elas estão numa relação abusiva, né? Às vezes acham que é um excesso de cuidado, né, que geralmente um namorado tem, mas é sutil ali, né? Às vezes está tirando a identidade, a autonomia, né, independência. Então eu vejo que não é uma questão que as pessoas estão tão conscientes assim, né? Eu acho que reprime um pouco. Tem muitas mulheres que chegam, né, até mim porque me ouvem falar da minha história de vida, se conecta, né, e aí costumam a me procurar, mas aí você vê o desafio dessa pessoa muitas vezes de aceitar para si próprio, né? Acho que o primeiro passo é você aceitar, até comigo mesmo, sobre a minha trajetória, sobre o vício de drogas, sobre relacionamentos, como é difícil a gente aceitar que a gente precisa de ajuda, a gente está numa situação difícil, né? Mas eu acho que quanto mais a gente vai trazendo essa clareza, vai desmistificando o tema, vai falando, as pessoas vão se conectando, vão se sentindo mais à vontade também para falar, para buscar, né, para se posicionar. Você teve dois caminhos aí, tanto
o apoio universitário, você estava, né, estudando isso, então você tinha outras pessoas do mesmo tema, tal. E também tem hoje como a gente aprender até sozinhos, né, pela internet, pela inteligência artificial, tudo. O que mais te ajudou? Porque você pegou um período de aprender e resolver a vida. Sim. Foi muito interessante que nessa virada de chave, eu peço para Deus, né, um caminho, um direcionamento, e eu já estava em terapia, e aí eu começo a conhecer um caminho espiritual. Aí tem até uma frase que fala, quando o discípulo está pronto, o mestre sempre se apresenta. E comigo foi assim. E na minha trajetória, eu clamei a Deus a minha cura, a minha transformação, e aí eu fui colocada num caminho espiritual, né, na seda, onde lá eu começo a comungar a bebida ayahuasca, né, que é uma bebida que te ajuda a se autoconhecer, a ter esse contato com a espiritualidade, expansão da consciência. E ali eu percebo a minha missão, que era a minha autocura. Então, me autocurar para poder ajudar outras pessoas, né? Então, e ajudar também dentro da espiritualidade as pessoas se desenvolverem, né? E também estarem ali dentro das virtudes, da missão, né? Que cada um tem. Nesse caminho que é um outro caminho, né? Você tá cura, você está procurando ajuda profissional, está estudando sobre o assunto, também entra um caminho também junto ali de uma religião, de algo de consciência mais emocional também. E aí tudo isso junto ajudou você, né? Sim, porque para você ter ideia, a doença ela é da alma. Né? A alma que adoece. E como que a alma adoece? Através do pensamento. Então, quando a doença ela começa no pensamento. Quando você não trata no pensamento, ela vai para a tua emoção. Se você não trata na emoção, ela somatiza no corpo. Então, muitas questões, né? Ali eu entendo que foram espirituais também, né? E aí, com o chá, eu consegui ter esse entendimento maior, né? Me ajudar, me capacitar para, de fato, poder ajudar outras mulheres também. Né? E como é hoje ajudar outras mulheres? Ah, é incrível, é maravilhoso. Né? Sim, É o que eu falo quando a gente está fazendo alguma entrevista, alguma coisa, é ajudar. Então a gente fala, pelo menos que ajude alguém. Sim, né? O maior pagamento é a transformação, é a mudança, sabe? No consultório é engraçado porque a maioria das mulheres que chegam são aquelas mulheres que remetem à minha dor, né? Então, de insegurança, elas que buscam ter relacionamentos saudáveis, né? Mulheres com traumas, bloqueios, e é muito legal porque eu acolho, né? Elas ali dentro da dor e aí a gente consegue fazer essa transformação. Então, eu criei inclusive uma metodologia, né? Para poder ajudar essas mulheres, né? Tendo esses 8 anos de clínica, onde eu estudei muito, né? Então, eu usei estudos da psicologia e com a hipnose também, onde essa metodologia eu trabalho com 3 pilares, né? Então, ela envolve ciência, sensibilidade e espiritualidade. Né? E aí, então, a gente, através dessa ferramenta, o primeiro pilar é você reconhecer. Então, a gente reconhece o trauma, o bloqueio, né? A partir do momento que a gente reconhece, a gente ressignifica. Ressignifica essa dor, libera, né, os padrões repetitivos. E esse método é todo no tratamento do consultório. Isso, do consultório. E aí, de fato, depois a gente reprograma. Então, depois que a gente identifica a dor, a gente libera esses padrões repetitivos, a gente reprograma a dor em poder. Né? Então, aonde ela começa a ter um outro entendimento, né? E mudando o sentimento, as emoções e o comportamento. E você tem faixa etária que trabalha ou não? Você acolhe só mulheres? Qual é o perfil? Não, o meu maior perfil são de mulheres, mas eu acolho homens também, crianças, né? O meu maior público. Idosos também, mas assim, a grande maioria, meu público são femininos. É mais, até porque mulheres. talvez pela divulgação, que você sempre dá dicas, né? Que eu vi várias dicas lá, acaba atraindo a pessoa com a mesma dor, né? Sim. Porque se você já passou, é mais fácil me ajudar, né? Sim. Eu não sei se... Eu vi recentemente um vídeo sobre a mãe narcisista, né? Que tem um pouco mais de... acentuado na mãe com filha mulher. E eu estou dando só como exemplo, tá?
E quando eu estava, por acaso, vendo esse vídeo, um corte, né, rapidão, assim, e aí até atraiu outros cortes, porque a gente acaba assistindo inteiro, né? E falou um pouco sobre ter um afastamento, né? Esse tipo de opiniões, de uma forma, lógico, bem ética que o psicólogo faz, né? Mas essas decisões, não precisa ser essa, mas em geral, decisões do trabalho da psicóloga, que envolve o relacionamento, como é uma mãe, uma filha, tudo. É complicado, porque envolve tudo, né? Você falar, nesse caso você tem que afastar um pouco. Poxa, a filha afastada da mãe é... Sim. Aí acho que exige vários tipos de observação, idade, entendimento do grau do caso, né, sobre o que está acontecendo de fato ali, para ver se de fato, né, precisa desse afastamento, porque, querendo ou não, uma mãe e um pai, dependendo da idade, né, assim, tá sobre os cuidados. Eu falo assim, é mais geral, difícil, né, de intervir, mas assim, você cuidando do filho, você consegue também chegar ali até a mãe, né? Eu falo assim, eu dei como exemplo um episódio, mas é uma profissão que você tem que também, o seu coração às vezes fica ali estraçalhado, né? Quando esse método, o método foi desenvolver. Se chama Poder Interno. Ai, que legal. Método Poder Interno. Você faz palestra também, coisas mais abrangentes para chamar a pessoa a atenção desses assuntos? Sim, como ele é novo, né, assim, no sentido de eu estar trazendo agora, né, então eu não comecei a divulgar, inclusive aqui está sendo o primeiro lugar, que veio tudo a calhar, né, então aqui está sendo onde eu tô começando a divulgar, mas sim, quero trazer palestras, quero falar mais sobre. Esses métodos, porque está envolvido uma pesquisa, um cuidado, até chegar naquele tipo. Então é todo mundo querendo levar alguma ajuda em cada um no seu tema, né? Eu acho que aí que está a dúvida, né? A gente vê números, né? A gente sempre trabalhou com TV e as pautas eram diárias e sempre o tema mulher, agressão era sempre muito intenso, né? Sim. E a gente fica até sem saber qual é esse número verdadeiro, porque é tanta gente debatendo, né? Você acha que eu vejo muitos projetos femininos de podcast, de palestras. Você acha que é interessante discutir, às vezes, os temas com os dois, né? Com o homem e com a mulher? Porque às vezes eu vejo muitos projetos, bandeiras e muito trabalho que é legal, é importante, mas eu sempre me pergunto, será que as mulheres não estão falando só com as mulheres? Será que algumas coisas não teria que ser feito um trabalho com a família? Sim. Porque quando convive é homem e mulher junto dentro de uma casa. Sim. Né? Será que o homem também, às vezes, um puxão de orelha ou alertas para repensar certas situações que às vezes ele acha que ele está acertando? Né? Sim. Não estou falando num grau mais brando, né, do problema. Será que às vezes vai crescendo? Será que não era legal também ter programas e acolhimentos e projetos para falar com os dois, né? Sim, achei muito bacana esse ponto de vista. Porque nem sempre às vezes a gente acha que a gente está acertando. Porque igual também eu atendo mulheres que são agressoras também, mulheres que já chegaram a agredir homens, né, por questões de ciúmes. Então, de fato, também, né, acho que é uma dor em geral, né? Tratar a dor em si, né, independente do gênero. Mas eu achei interessante. Não, é muito interessante. Eu sempre observo, sabe, uns dias atrás até a minha esposa, assim, a gente se dá muito bem, eu tenho uma conexão muito legal com ela. Todo mundo fala, que bacana vocês, a gente, sabe, conversa muito. E esses dias ela me falou assim, viu, deixa eu completar. E eu me peguei assim, sabe, a minha ansiedade não estava deixando ela completar a frase, sabe, nós estávamos falando e aquela ansiedade de falar a ideia um do outro, se ela não desse esse toque sutil, educado, muito carinhoso, eu poderia achar que eu estava, para mim ali, não era uma intenção, não, eu quero sobrepor o que ela está falando, é que uma ideia gera outra, que gera outra, e às vezes a gente está errando, né, e ela falou, viu, posso completar? Que você não está deixando eu completar a frase. E eu falei, putz, aí a gente conversou até sobre isso também.
Desculpa, é uma ansiedade que a gente queria ali no assunto para não esquecer. Sim. Então é um exemplo. Uhum. Às vezes os dois têm que ouvir, Sim. né? Não um só. Sim. E é justamente o casal, ele serve para evoluírem juntos, né? Para se perceber. Sim. Porque a gente se percebe através do outro, né? Sim. Como ela trouxe um feedback, muitas vezes a gente está ali na ação e a gente não está se percebendo. E eu falo que a vida ela é uma escola, né? Então a gente vem aqui para aprender. Muitas vezes, é claro que a gente tenta acertar, mas dentro desses acertos vem os erros, né? Os equívocos, então. Sim. Até eu vou falar da vida pessoal, porque a gente, nossos exemplos, né? E eu sempre falo isso porque eu tento melhorar a cada vez que a gente conversa. Eu venho de um divórcio, de muito tempo casado, que hoje eu vejo um relacionamento muito mais assertivo, mas muito mais diálogo pelos dois, por ela, e eu também aprendi, né? Então eu vi também que muitas vezes nada era falado, mas a situação, sempre vivi bem, tá? Nunca tive guerra, não. Mas depois de anos, mas eu sempre quis, você tinha que ter falado, né? Sim. Então isso são aprendizados que hoje eu não deixo repetir. Hoje agradeço todo dia, converso todo dia, a gente faz todo dia e estamos aprendendo todo dia. Mas eu acho que, na minha opinião, como a gente tem os estúdios, a gente vê tantos projetos femininos falando só com mulher. Sim, sim. E eu falo, outro. Cada coisa bacana, né? Porque a gente acompanha, né? Tudo que a gente grava, a gente acompanha. Fala, cada projeto legal, mas por que Sim, os homens têm que estar ouvindo isso? É porque acho que creio que o meu projeto ele tem a ver com a minha dor, né? Com as minhas questões. Sim. Mas acho que é um gatilho. Acho que você trouxe uma ideia para poder expandir isso também, né? Acho que porque o agressor lá atrás foi o namorado das flores. Sim. Né? E talvez o negócio foi. Como agressor, não? Muitas vezes pode ter sido agredido, né? Porque eu falo que sempre a gente dá o que o coração tá cheio. Então, uma pessoa alegre, geralmente ela vai levar alegria. Uma pessoa frustrada, ela vai frustrar. Então, um agressor, muitas vezes, foi o agredido também, foi o ferido. E é isso que eu percebo, que nós repetimos padrões, comportamentos. E até a minha trajetória mesmo, assim, de vida, eu vivia num automático, repetindo, sabe? Padrões de comportamento. E aí... tem muitos que são culpados sem ter culpa, né? Que eles reproduzem a outra geração, Por isso que é importante um espaço de autoconhecimento, né? Para você se autoconhecer, para você expandir a tua consciência, né? Se ver como um observador de si mesmo. Né? Então, se ver como uma consciência, fala que nós não somos nossos pensamentos, nós somos uma consciência. Então, é importante a gente ter esse olhar de observador. Opa, peraí, né? Quem eu sou? Né? Qual é a minha trajetória? Isso de fato tem a ver comigo? Igual tem o Jung, ele fala sobre a individuação, né? Que é um processo quando o ser humano evolui. E aí é importante fazer essa autoavaliação, né, interna, né? Se esse comportamento que eu tô tendo tem a ver com os meus valores, com quem eu sou hoje, ou é algo que eu venho trazendo da minha infância, do meu pai, da minha mãe, porque cada um vem de um tempo, de um momento histórico, né? Então chega uma hora que é importante ter esse balanço, né? Igual comigo mesmo, eu quebro várias comportamentos e atitudes de gerações, de bebida, de droga, de traições, né? Então, a partir do momento que eu começo a ter autoconsciência de quem eu sou, suas crenças eu também, mudo as minhas crenças, meus valores, e aí eu vou rompendo esses padrões. Eu acho que muitas vezes são inconscientes. A gente não tem consciência. A maioria dos nossos atos, e o legal da ferramenta que eu trabalho é justamente isso, que a gente vai entender o inconsciente, né? E aí, entendendo esses padrões inconscientes, a gente interrompe isso tendo consciência e modificando o comportamento, indo nas raízes ali, né? Sim, nem você falou, quem vivencia, né? Quem tem esses padrões e entende esses padrões, você consegue curar e curar outras pessoas, né? Sim. Um simples fato que a gente estava falando, né? Eu sempre trabalhei por trás das câmeras, mas por que eu estou me desafiando a estar na frente? Porque a gente nunca pode aconselhar, mudar e ensinar ou trabalhar numa mentoria, que nem eu me proponho, se a gente não vivenciou, né? Quando a gente vivencia, quando a gente está naquele lugar, é mais fácil de dizer
para que caminho levar, para que atitude tomar e se é bom ou não, né? Sim. Então, eu fiz vários no passado, até era um hobby, depois virou eu aproveitei muito dentro da minha profissão. Foi o trabalho com neurolinguística, né? Eu fiz practitioner, antes dos coaching era practitioner e tal. Eu estudei, trabalhava no curso de imersão, de media training, né? Sim. E lá, sim, né, os trabalhos de media training, você reproduz emoções e comportamentos lá nas dinâmicas, né? Para depois reavaliar isso como um teatro, Sim. né? Que eles falavam muito lá, né? Aqui é um teatro, lá fora é o jogo real, né? Sim. E a gente vivenciando aquilo, a gente muda tudo, né? Sim. A gente não quer que aconteça, ainda bem que você deu a volta por cima, você ressignificou e remodelou sua vida, né? Hoje é uma profissional indicadíssima, aí tá tudo nas mídias, mas tem pessoas que não têm essa oportunidade, né? De entender virar. também que essas dores, muitas vezes, elas vêm para nos fazer evoluir. Né? Então, é no sofrimento, é na dor que o nosso espírito ele acaba ganhando mais bagagem, sabedoria, entendimento. Então, eu creio que todas essas minhas experiências, de todos nós, né, desses momentos mais de sofrimento, de dor, tudo isso nos torna um ser humano mais sensível, né? Um olhar mais atento, mais sensível. Até a minha história de vida como uma experiência, né, ali no setting terapêutico com meus pacientes, por eu já ter passado, vivido, né? Então, a gente carrega também mais essa sensibilidade ali para com o outro. A gente falou do grande volume de informações, né? Até porque nós estamos em cena, nós estamos no estúdio, nosso trabalho é esse, então a gente gosta um pouco também de puxar um pouco para isso. Quando a gente tem esse excesso de comunicação, a gente tem excesso de comunicações que não educa, que é o perigo, né? O adolescente, ele vê padrões que é moda, que é legal para uma turma, mas daí é um exemplo, mau exemplo. Então, muitas informações educa, traz conhecimento, mas muitas informações também têm esse lado um pouco obscuro, né? E quem eu tenho filho é mulher, tenho filho homem, então a gente sabe o que é criar um filho. Hoje são adultos, mas sempre com o celular na mão, sempre com a informação errada e certa, tudo junto. Você como uma psicóloga, você acha que essas informações de hoje, a moda recente aí era os jobs, adolescentes achando graça, estavam ganhando dinheiro enviando foto, enviando coisas que antigamente era condenado, pelo amor. Hoje estão achando graça pro negócio, não? Nossa, que absurdo. Né? Então é esse tipo de comportamento que vem das redes sociais, que é o mesmo ambiente que educa. Também tem os maus exemplos. Como é que é tratado? Como é que é o olhar do psicólogo? A psicóloga vê isso como? Como é que a gente podia driblar isso, ou não sei se dá para driblar isso. Sei que uma boa educação é legal, mas... É orientar, né? Porque essa enxurrada de fato de informações, e eu falo que tudo é um alimento. O que você ouve, o que você escuta, o que você lê. Então, o que você está se nutrindo, né? Quais são essas informações? E as informações, elas chegam ainda mais no mundo do adolescente, né? E muitas coisas é tido como algo natural, que não é, né? É natural. Então, a TV também, a mídia, né, tem essa tendência de trazer padrões do que é certo, do que é errado. Então, é uma coisa muito particular, né? Eu acho que o valor da família, ele tem que se sobressair, né? De você estar observando o que sua filha está vendo, o que ela está assistindo, e conversar sobre, porque é um mundo, e existe de tudo, né? Mas, igual mesmo no site terapêutico, a gente fala, que eu tenho medo de hipnose, que eu vou perder minha consciência, e a gente vive em hipnose o dia inteiro. Se você está com a televisão ligada,
ligada, você está em transe, você está assistindo um jornal, é algo pesado, né? Fala de situações de tragédia, é algo denso, é algo que ativa a polaridade negativa do cérebro. Muitas vezes, né, a violência, a escassez, a falta, e aí você fica ali assistindo, você se conecta com aquela energia, achando que o mundo é aquilo. E aí que a gente precisa ativar o outro lado do cérebro, o lado positivo, de bons conteúdos, né? Onde a gente pode ver a vida com outros olhos, com gratidão, ver as coisas boas que se acontecem. E aí você começa a nutrir a mente de outra forma e de outra maneira. Até mesmo as músicas que a gente tende a escutar, né? Que também... Ultimamente também tá difícil. Sim, então eu acho que é importante trazer esses valores, né, para os filhos. Falar, olha, né, tem muitas coisas que é tida como natural na TV que não tem, para mim, para quem eu sou hoje, não condiz, sabe? Então é algo que é importante você frisar, né? Falar, olha, por mais que ali esteja de uma forma, né, escrachada, natural, mas isso não é legal. Não é legal. E aí trazer o valor, o que está por detrás daquela cena, daquele movimento, sabe? Para ela trazer essa conscientização. Porque o adolescente, muitas vezes, ele quer reproduzir, ele quer se enquadrar, ele quer... Tá na moda, tá no grupinho, ele tem que achar bonito aquilo para ficar bonito, né? Sim. É complicado. E agora, quais os projetos que você tem que as mulheres, né, principalmente, pode agregar, pode ajudar, pode estar junto, pode te contratar? Como é que são os seus projetos? Sim, eu trabalho, né, na área clínica, ali como lá psicóloga, hipnoterapeuta, então trabalho também online, atendo pessoas também fora do país também. Agora também eu estou iniciando um grupo de mulheres, né, empreendedoras, então o intuito é criar um projeto para que a gente consiga se ajudar e também buscar ajudar mulheres também a empreenderem, aquelas que não sabem. Então a gente está iniciando, né, esse projeto e por enquanto eu estou nesses nichos, né, tanto terapêutico com esse projeto e tá nascendo, né? Muito legal. Muito legal o seu profissionalismo, né? Eu já conhecia um pouco do trabalho naquela oportunidade, e a gente vê que você é bem focada e está ajudando outras mulheres aí, né? Então você que tenha um problema ou não deixa aumentar, né? Quando a gente identifica algo, você também acho que passa, eu acho que é legal essas informações da rede social, essas dicas que você dá lá, porque principalmente ensinar como identificar, como as dicas de já ir saindo, ou já ir conversando, ou conversar mesmo, né? Muitas situações são conversando que não deixa chegar num ponto também ruim, né? A cura, ela vem por intermédio da fala, então quando a gente fala, a gente tira de dentro, né? Então o Freud, ele já dizia isso, né? O setting terapêutico é isso. Então quando a gente não fala, a gente vai guardando, a gente vai adoecendo. Então é importante esse lugar, né? Para você colocar para fora suas emoções, seus pensamentos, né? E se entender. Então, é importante ter esse momento de acolhimento consigo mesmo, de autoconhecimento. E eu falo que nós somos construtores do nosso destino, né? Para uma vida feliz e para uma vida infeliz, a forma como a gente utiliza a nossa mente. Né? Então, é importante a gente tomar a rédea da nossa mentalidade, entender quem você é, sobre a sua identidade, né? Porque, de fato, existe um mundo, existem várias influências e muitas vezes tem pessoas que acabam se perdendo, né? Por não saberem quem são, por não terem identidade, né? Mas influências, tendências negativas. Então, tudo isso às vezes leva para um mau caminho, né? Então é importante você buscar ter esse amor próprio por si mesmo, aprender a se olhar, se entender. Bem legal. Então quem quiser uma dica, tem as redes sociais, hoje é bem fácil, né, achar, né? Então é bem legal, faz sim o seu método funcionar, faz palestra, porque acho que é pessoas assim que vai contribuindo, né? É o copo d'água que vai pôr na água limpa, né? Sim, verdade. Então, obrigado por ter participado aqui do Você em Cena. Sempre que precisar, está à disposição aqui. Até o meu sócio, lá no Pamplona, que tem o Conselheiro, que ele fala para mulheres. Ele vai querer te entrevistar. É legal. Vai ser um prazer. Mas é bem legal. Acho que é isso, né? A gente está todo mundo fazendo uma ação
para usar tudo que a gente tem de recurso para levar não só, não é ensinamento, é levar informação para você usar como você quiser. Sim. Né? Ou é para ajudar, ou é para ajudar uma outra pessoa, quando você identifica, né? Sim. Então é bem legal. Obrigado, então, Imagina. por você ter vindo, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E fica o convite também para as mulheres, né, que estão passando por situações difíceis, desafiadoras, de relacionamentos abusivos, inseguranças, traumas, bloqueios. Saiba que tem um caminho, né? Que tem sim como a gente dar a volta por cima, resgatar essa força interior. E o meu método é justamente aí, para ativar esse poder interno que existe dentro de nós, né? Muitas vezes, hoje a gente também está num mês, né, de Setembro Amarelo, sobre o suicídio. E muitas vezes as pessoas elas sofrem caladas só, e é preciso esse ato de coragem, né, de pedir ajuda, porque a cura vem nesse processo da fala, de apoio. Então busque amigos, busque profissionais da saúde, né, que você possa se fortalecer, né, para dar a volta por cima. E se eu conseguir, todo mundo pode também, né? Não, é um bom exemplo, passou, sabe o que está falando, né, sabe como é estar dentro do problema. Você também não é só mulheres, você é homem também, até às vezes um atendimento para entender melhor a situação e resgatar o casamento também. Também tem essa função do homem procurar a psicóloga para como eu faço para construir uma nova oportunidade, né? Então a gente sabe que existe também um grande número de homens com problema que chega ao ponto do problema do suicídio, de coisas que a gente tem que combater, né? Às vezes sofre calado porque foi ensinado pra gente que a gente não pode chorar, não pode reclamar, tem que ser forte, né? E nem sempre, nós somos seres humanos. E é importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções, deixar se manifestar, né? É uma limpeza, inclusive, o nosso choro, o nosso riso. Então, que você se permita vivenciar, sentir. Aí tem até a palavra transformador, é transformar a dor. E para transformar, a gente precisa sentir, entender. E não é fugir, porque a dor, ela quer ensinar algo, né? Quer te mostrar algo. Né? E muitas vezes é ali que se dá o processo de transformação, de mudança. Né? É isso. Então, só procurar ela lá, que ela pode dar mais informações, atender e você ter uma vida diferente. Né? Eu quero agradecer você que acompanha a gente aqui no canal, aí na IPTV também, que passa todos os domingos aí na IPTV. Obrigado, a gente recebeu algumas mensagens de vocês da IPTV. Obrigado aí, Roberto, do canal, que sempre está dando aquela força pra gente, incentivando a gente a continuar. E você também que quer mais informações ou quer também participar do Você em Cena, pode mandar aí um direct pra gente, ou na TV tem as nossas redes sociais, tá bom? Grande abraço e até o próximo episódio, tá bom? Gratidão, obrigada. Obrigado.